Hoje é um dia muito feliz porque estamos dando início ao nosso podcast da Santa Casa. Primeiro porque a gente vai juntar o que médico gosta, que é ciência, arte, cultura, num podcast voltado exclusivamente para profissionais da área da saúde, com temas muito relevantes, atuais, do nosso dia a dia. E eu sempre vou convidar aqui algum entrevistado que vai ensinar alguma coisa nova para a gente. O intuito é sempre que a gente debater, discutir ou conversar aqui, a gente possa sair com um estalo a mais, que a gente receba um conhecimento novo. E a gente vai chamar esse podcast de o que a faculdade de medicina não nos ensina. O que é que eu passei nesses 6 anos de faculdade e o que é que eu podia ter aprendido nesse período que ia me tornar um médico melhor, mas melhor num aspecto mais abrangente que vai muito além da medicina. Para dar início a esse podcast, eu vou chamar a nossa convidada de hoje, que é uma médica muito especial, muito querida, doutora Ana Margarida, médica, pneumologista, especialista em História da Arte, estudou muito em Paris, ela acabou de voltar da França agora de 4 meses de estudo, né? Já tinha passado outras temporadas lá, fez o curso dela, boa parte lá também. Ela vai falar um pouquinho para a gente de história da medicina, de história da arte na medicina e falar um pouquinho da importância que a arte tem para o médico. Eu ouço muito, doutora Ana Margarida, o pessoal falar que quem sabe só de medicina, nem de medicina sabe. E o que é que a senhora, na sua experiência, na sua vivência, conseguiu agregar da arte e da história para o seu trabalho como médica? É um prazer estar aqui hoje fazendo esse podcast. E eu tenho uma experiência própria, porque eu sou pneumologista, fiz faculdade de medicina aqui em Fortaleza e depois eu fiz história em São Paulo, na PUC. E quando eu estudei história, abriu assim um horizonte para mim, porque a história abre. E depois eu fui estudar arte. Então, a medicina, ela é arte também. A medicina, a história dela pode ser contada através da arte. E a história da arte, ela está repleta de medicina. É só a gente procurar. Inclusive, eu estou escrevendo um livro agora, cujo título é Medicina e Arte. E é muito importante que os estudantes de medicina aprendam um pouco sobre arte, sobre história, sobre filosofia, todas essas matérias, essas disciplinas que abrem, né? Que abrem porque não pode ficar só restrito à medicina. Isso aí vai fazer com que eles sejam melhores médicos. É muito importante. Augusto Conte, ele dizia, só se conhece uma ciência conhecendo sua história. Então, para se conhecer medicina, a história da medicina, tem que ir mergulhar na história. Para conhecer medicina, qualquer disciplina, qualquer uma, você tem que ir atrás da história. É como a vida da gente, né? A gente precisa saber a história da gente para a gente entender o que é a vida da gente. Até para poder entrar no futuro melhor e não repetir aqueles erros que cometemos no passado, né? A história, ela nos ensina muito. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O que é que levou uma médica, pneumologista, já atuando na medicina, a fazer história? Meu pai era historiador e eu sempre gostei muito de história. Eu cresci ouvindo ele falar da Revolução Francesa, falar a história do Egito e tudo isso me fascinava. Mas eu fui para o lado da medicina e me dediquei muito à pneumologia, à tuberculose e depois eu fui fazer a medicina preventiva, que é a luta contra o tabaco aqui no Ceará. Implantei na Secretaria de Saúde o programa de controle do tabagismo. Aí eu conheci meu marido, que foi divisor de águas na minha vida. O professor José Rosenberg. Ele era o papa do tabagismo no Brasil. E aí a gente se apaixonou um pelo outro. Ele estava viúvo, eu estava separada do meu primeiro marido, tinha 3 filhos, adolescentes. E aí me apaixonei, fui atrás dele, porque ele era bem mais velho do que eu. E consegui. Ele se apaixonou por mim, depois eu fui morar em São Paulo com ele, e foi o grande amor da minha vida. Então, ele me orientou muito para eu estudar história, porque ele era desses médicos que eu chamo os últimos dos moicanos. Ele era um médico que tinha uma cultura muito grande. E ele tinha estudado na França, e ele conhecia história, conhecia arte. E aí, aquilo ali, e eu
sempre gostei de estudar e já gostava, né? Então ele me estimulou para que eu fizesse faculdade de História. Eu fiz. Quando eu estava no mestrado, que eu fui fazer mestrado em História da Medicina, da tuberculose, lá em São Paulo. A história lá na cidade de São Paulo, né? Como é que foi a luta contra a tuberculose no final do século XIX, começo do século XX. Foi a época que ele adoeceu e faleceu. Aí eu entrei para o mestrado, terminei, aliás, já tinha entrado, terminei o mestrado, ganhei uma bolsa e fui estudar arte em Paris. Isso que me salvou, porque eu estava sem ele, né? Mas eu descobri que a morte não separa. As pessoas se separam em vida. Quando a pessoa que você ama morre e o amor está no auge, ele se cristaliza e não tem nada que separe. Então, é como se o Rosenberg ainda estivesse comigo. Quando eu chego em Paris, eu amo muito aquela cidade, porque Paris, além de ser história, arte, Paris é o Rosenberg para mim. Eu fui muitas vezes com ele lá, ele morou lá e ele me ensinou a amar Paris. E Paris é arte. Então, é isso que eu queria dizer, fazer essa homenagem aqui a ele, porque ele também foi o papa do tabagismo, da luta contra o tabaco no Brasil. Como muitos médicos aqui, inclusive o Josias Cavalcante, eu trabalhei muito com ele, doutora Tereza, foi um grupo muito grande na década de 90. E hoje, para alegria nossa, caiu muito a prevalência de fumantes no Ceará e no Brasil como um todo. Quando nós começamos, era 33% dos adultos fumantes. Agora está em torno de 8, 9%. E doutora Vera Luiza também, doutor Mário Rigato, foram grandes expoentes dessa luta contra o tabagismo. Que história, né? A gente aprende muito aí com a sua fala, né? E esse amor, né? Eu acho que o amor, ele se perdeu um pouco. Até o amor entre as pessoas e o amor até pela própria profissão também. E conversar com a senhora, eu acho que dá um prazer em ouvir e se desperta esse amor que a gente tem que ter no nosso dia a dia. Nós tentamos, nessa nossa nova revista da Santa Casa, trazer muito mais arte e, com isso, levar para o colega médico um pouco mais de cultura. Nossa primeira edição nesse novo formato foi a edição que saiu por último, e ela trouxe como capa um dos famosos quadros de medicina chamado The Doctor, pintado por Luke Field, e que, na minha opinião, é um quadro que ensina muito mais do que dezenas de livros, porque aquela forma com que o médico contempla aquela menininha na cadeira, a forma com que o pai bota aquela esperança no médico, aqueles papéis no chão, amassados de receita, aquilo ali transmite pra gente. Talvez, como a senhora falou agora, um dos últimos moicanos, talvez a gente não consiga mais ver médicos naquele formato que o quadro transmite. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse quadro para quem está assistindo, e a gente vai mostrar aqui na tela depois também, né, para quem estiver vendo o podcast, esse quadro, e o que é que esse quadro pode ensinar para esses médicos jovens aí que estão ingressando na faculdade ou que se formaram há pouco tempo. Esse quadro é bem emblemático, é bem importante, porque ele plasma um momento que o médico está totalmente dedicado àquela criança. Ele se passa numa residência muito pobre. A gente observa que o pai está desesperado, a mãe também está do lado, né? O pai coloca a mão no ombro da mãe, mas o olhar dele é dirigido ao médico. E o olhar dele se cruza com o médico como se fosse a última esperança. E o médico, e como você falou, aqueles papéis, né, são receitas que não funcionaram. E provavelmente aquela criança está com alguma infecção. Na época que o quadro foi pintado, ainda Pasteur tinha descoberto os micróbios, mas não existia antibiótico ainda, não se conhecia, a medicina era muito precária, não tinha muito o que fazer, mas o principal ali estava sendo feito. Aquele médico, ele passou a noite inteira ao lado daquela criança, que está deitada numa cama improvisada, são 2 cadeiras, é uma casa muito pobre, e a gente observa pela luz que entra pela janela que está amanhecendo. E a mãe está desesperada porque provavelmente aquela criança vai morrer. E o que me chama a atenção naquele quadro é quando você olha para a mãe, ele naquele canto direito do quadro, ela está com a cabeça baixa e as mãos entrelaçadas, como se ela estivesse em oração. Então, assim, traz também esse lado um pouco da fé. E o olhar, o centro do quadro, ele é um vazio entre o olhar do médico e o olhar da criança, né? O médico contemplando aquela criança. E o quanto isso nos falta hoje em dia. Contemplar o nosso paciente, se interessar pelo caso, mostrar que nós estamos ali.
Hoje eu vejo um médico correndo de um local para o outro, muitas vezes no celular, muitas vezes numa ligação, e o paciente ele fica muitas vezes em segundo plano. Então eu creio que esse quadro, que foi nossa primeira capa, ele realmente traz uma visão que todo médico tem que conhecer, todo médico tem que ler um pouco. Mudando um pouco aqui para o segundo quadro, a nossa próxima edição, ele vai trazer o quadro Ciência e Caridade, de Picasso, e que é um quadro que Picasso pintou ali na adolescência, e ele tem uma característica de ser bem diferente dos quadros que Picasso vai vir pintar no futuro. O que é que a senhora fala para a gente desse quadro? Esse quadro também, como eu falei do primeiro, é emblemático, né? Porque ciência e caridade. Ciência está representada ali pelo médico. Aquela paciente ali, ela está com tuberculose e não tem muito o que fazer. Nessa época não tinha tratamento para tuberculose. E a caridade está representada pela freira, que está com a criança nos braços, né? E está levando, acho que algum caldo, para alimentar a paciente. E a paciente, a gente vê que ela está ali já no estágio quase final. Então, o Picasso, ele foi premiado quando ele fez aquele quadro, porque ele ainda morava na Espanha, em Málaga. Mas aí depois ele vai para Paris, aí ele e Braque eles que vão para o lado do cubismo. Então, é outra fase. Ele tem a fase rosa, a fase azul e depois o cubismo. E Picasso teve uma vida muito intensa. Ele produziu muito, tanto escultura como pintura, e ele já morreu com bastante idade. Agora, na época da guerra, em 1940, Picasso estava em Paris, e aí Paris os alemães invadiram, a gente sabe, né, que a guerra começa em 39. Em 40, os alemães invadem Paris, mas o sul da França ficou livre. E aí foi na época que foi descoberta a Gruta de Lascaux, que essa gruta tem pinturas da pré-história, do homem paleolítico. E aí Picasso visitou essa gruta, porque os homens pintavam, são pinturas maravilhosas. Não existia ainda escrita, eles moravam em cavernas, eram praticamente nômades. E eu tive um professor de arte que dizia que existe uma teoria, como é que eles começaram a pintar, né? Por que eles começaram a fazer aquelas pinturas? Pintavam geralmente animais. Eram bovinos, tem cavalos, tem vacas, tem cervos, são vários animais. Por quê? Isso aí é quase assim um mistério. Mas por que eles começaram a pintar? Tem uma teoria que diz que, naturalmente, um deles, eles tinha aquela sílex que partia, eles matavam o animal, né? Matavam porque eles se alimentavam desses animais. E da pesca e da caça e de frutas, mas aí quando eles partiam, já existia o fogo, né? Tudo bem, dentro das cavernas eles já levavam levavam tipo assim uma pedra abaulada, que eles botavam gordura de animal e fazia a iluminação. Mas aí, o Picasso, quando visita, sim, aí meu professor acha, uma das teorias é que ele estava com a mão suja de sangue e foi colocar na parede para limpar a mão, né? Talvez para limpar, e viu que a mão ficou impressa, e viu que podiam fazer essas figuras. Então, a paleta que eles usavam era só 3 cores, as figuras são maravilhosas. E você falou no Picasso, eu me lembrei. Picasso, quando saiu da Gruta de Lascaux, ele disse, nós não criamos nada, eles já tinham criado tudo. Que fantástico. E para as pessoas que estão nos ouvindo ou estão nos assistindo, que quiserem entender um pouquinho mais de arte, enriquecer a sua profissão médica com um pouco mais de cultura, de história, um pouco mais de arte dentro da medicina, onde é que as pessoas podem procurar isso aqui no Brasil, aqui em Fortaleza? Existe algum caminho que a senhora dê de literatura, do seu próprio livro que vai sair muito em breve, ou de algum canal para seguir no YouTube? O que é que a senhora recomenda para quem quer aprofundar um pouco mais? Aquele médico que não tem tanto conhecimento assim em artes, mas quer estudar um pouco mais sobre isso. Olha, aqui em Fortaleza nós temos a Unifor, né? Temos aquele museu maravilhoso da Unifor, que é inclusive gratuito. E o fortalezense devia aproveitar mais isso aí. Alguns museus também já foram abertos, mas o da Unifor tem obras maravilhosas. E também pela internet,
você tem acesso aos museus do mundo. O próprio Louvre, tem um site do Louvre que você acessa as obras de arte lá, porque o Louvre é o maior museu de arte do mundo, né? O Louvre são 14 quilômetros de corredores. 450 mil obras de arte, já estão falando que é 480, e eu acredito, porque está sempre em movimento, está sempre se modificando, e 38 mil em exposição. É difícil conhecer o Louvre, é como se fosse assim, uns 40 museus dentro do Louvre. E você pode acessar através da internet. Tá tudo explicado, é muito interessante. E não só o Louvre, tem outros museus, tem o Hermitage. A Itália está cheia de museus maravilhosos e tem muitas pinturas ligadas à medicina. No próprio Louvre tem muitas pinturas com o tema de medicina, né? Porque a história da humanidade está toda contada em obras de arte. Se você quiser estudar história, você fica um dia todo dentro do Louvre, que você... Porque o Louvre tem uns departamentos, são 8 departamentos, aí tem o Egito todo está lá, né? Tem muita coisa do Egito, tem Mesopotâmia, aí tem só da Itália, da Renascença, está tudo lá. E a Mona Lisa, que é o quadro que eu não preciso falar, que é o quadro mais famoso do mundo. Olha, no Louvre, por ano, em torno de 9 milhões de pessoas visitam o Louvre, por ano. Que fantástico. Olha que interessante. Você que está nos assistindo e que está nos ouvindo, duas coisas vocês vão ver sempre na nossa nova revista. A primeira é que nossas capas sempre vão trazer algum quadro que remete à medicina, que remete à ciência da saúde, para que a gente possa conhecer um pouco dessa história que foi pintada nos últimos séculos. E a outra novidade é que a doutora Ana Margarida será a nossa colunista fixa e toda revista nossa vai ter um artigo dela falando um pouquinho sobre história da medicina, arte e medicina, ou escrevendo algum quadro que tenha relação com a profissão médica, para que a gente possa ganhar um pouco mais dessa cultura, desse conhecimento que é tão esquecido na nossa vida profissional e que é tão esquecido no nosso curso de medicina. Doutora Ana Margarida, para encerrar, eu queria que você desse 3 orientações ou 3, vamos dizer, dicas mesmo, para o jovem médico levar para o seu dia a dia sobre arte dentro da medicina. O que é que a senhora acha que esses colegas mais novos que vão entrar aí podem absorver do seu conteúdo para transformar a sua profissão, transformar o seu atendimento? O que é que eles podem ganhar com isso? Olha, a arte, como eu já frisei aqui, ela é muito importante para a vida de qualquer pessoa, e principalmente do médico, porque o olhar para a arte torna a pessoa mais sensível, né? E a medicina é arte. A própria história da medicina está ligada à a arte de curar, né? A gente tem a Hipócrates, que é o pai da medicina, mas nós temos também na mitologia o deus da medicina, né? Asclépio, o deus da medicina, que aí entra para a mitologia grega, que eu acho fantástico. Então, quando a gente conhece tudo isso aí, toda essa história, se aprofundar mais em Hipócrates e nos médicos, e todos os médicos que fizeram a história da medicina até hoje, é muito importante. Lá em Paris, eu descobri agora que na Faculdade de Medicina, na Faculdade de Medicina da Sorbonne, tem uns medalhões, são 40 medalhões, homenageando os grandes vultos da medicina mundial. Inclusive tem uma mulher também, que eu não sabia, está lá. Está lá essa parece que se pronuncia assim o nome dela, que ela é da Roma antiga. Então, ela se vestiu de homem para fazer medicina. Ela está lá, é homenageada. Então, é interessante a gente saber a história da medicina. E eu gostaria de falar também que a Nise da Silveira, aqui no Brasil, ela usou a arte para curar. Através da arte, pode-se curar muitas doenças. Então, é importante que a gente conheça a arte para levar essa arte, e o estudante de medicina, principalmente, que ele se dedique para ele levar esse conhecimento e atender melhor os pacientes. Que fantástico. A gente trouxe aqui um pouco de arte em quadro, mas a arte é muito mais ampla que isso, né? Tem dança, tem música, então assim, a arte é uma coisa muito ampla. Eu quero convidá-la mais vezes para a gente debater, porque eu acho que a gente tem aqui história para fazer um podcast só de história e arte, porque a senhora tem um conhecimento único nessa área. Mas eu queria agradecer, convidar você que está nos assistindo para acompanhar a nossa revista e toda edição
vai ter uma coluna da doutora Ana Margarida falando um pouquinho mais sobre cultura e você tem que colecionar, porque esse assunto aí é difícil de se encontrar.